pessoal, eu me chamo Israel Frutuoso e gostaria de discutir com vocês um pouco sobre a nossa anatomia e fisiologia cardíaca. Espero que vocês gostem desse vídeo e, se gostarem, que venham compartilhar com seus amigos e que venham, se houverem dúvidas ou sugestões, que possam vir a colocar abaixo nos comentários. Então vamos discutir sobre a nossa anatomia cardíaca. O nosso coração, ele é um órgão, uma bomba injetora, onde ele tem a funcionalidade de bombear sangue e nutrientes que são essenciais para a nossa vida. Então ele é capaz de bombear sangue até os nossos órgãos e tecidos. O coração se localiza numa região estratégica, estando assim em uma boa localização em relação aos outros órgãos, que são órgãos vitais. O nosso coração, ele está protegido por a nossa caixa torácica, enquanto ele está localizado na região do mediastino. Ele vai estar entre os dois pulmões, direito e esquerdo, e o nosso coração, ele está, seu ápice, sua ponta, é levemente lateralizado para a esquerda. O nosso coração, ele possui camadas. Então o coração, ele vai se dividir essas camadas em o endocárdio, que é aquela parte mais interna do nosso coração, o miocárdio, que seria popularmente dito o nosso miolo, aquele tecido do coração, enquanto nós temos o epicárdio, que já é uma camada mais superficial do nosso coração, e após o epicárdio nós temos uma camada que ela é chamada de pericárdio. O pericárdio, ele possui a sua camada mais externa, chamada de pericárdio fibroso, que é essa camada, enquanto vai haver outra camada mais interna, que é chamada de pericárdio seroso. Então, entre o meio dessas duas camadas do nosso pericárdio, vai haver um líquido. Então, esse líquido, juntamente com essas membranas, eles são responsáveis por quê? Por proporcionar uma mobilidade maior para essa bomba que vai estar pulsando, enquanto vai reduzir atritos, e também é essencial para a manutenção de que o coração permaneça em um local fixo, tendo assim de que maneira que vai contribuir para evitar que o coração venha sair do seu próprio lugar. O coração, nós podemos visualizar ele de maneira em que nós vamos dividi-los em 4 câmaras. Essas câmaras serão átrios, que são as partes superiores, enquanto as câmaras de baixo, as partes inferiores, serão chamadas de ventrículos. Então, dessa maneira, nós poderemos dividir átrios e ventrículos. O nosso átrio, ele é o quê? Ele é a câmara responsável por receber sangue. Então, todo o nosso sangue que volta para o coração, ele volta através da nossa veia cava superior e veia cava inferior. Ligado também, nós vamos ter o nosso seio coronário, porém ele só é visualizado através da parte posterior do nosso coração. Então, o sangue chega na cavidade do coração no átrio direito. A partir do átrio direito, ele é ejetado para o ventrículo direito. Enquanto isso, ele vai passar por a nossa válvula tricúspide. Então, é uma válvula que ela é responsável por impedir o refluxo do nosso sangue da câmara do ventrículo direito para o átrio direito. Então, essa câmara, a nossa válvula se fecha de maneira a impedir que haja um refluxo do ventrículo direito para o átrio direito. Então, quando o sangue está no ventrículo direito, esse sangue ele ainda não possui oxigênio. Então, ele é bombeado do nosso ventrículo direito através da nossa artéria troncopulmonar para o nosso pulmão, onde ele vai realizar processos para haver a oxigenação. Então, ele sai do nosso ventrículo direito através da artéria troncopulmonar. Enquanto ele é injetado, após essa injeção,
nós vamos ver também válvulas que vão se localizar na nossa artéria troncopulmonar, que elas são o que? Para impedir o refluxo da artéria para o ventrículo novamente. Então, a partir que o sangue foi para o pulmão, para haver oxigenação, ele vai retornar, ou seja, se ele vai retornar para um átrio. Uma vez que o sangue volta do pulmão, ele já retorna oxigenado. Então ele vai retornar através das nossas veias pulmonares, que são 4, porém aqui só é possível ver 2, devido à apresentação. Então o sangue volta oxigenado para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo ele vai passar para o ventrículo esquerdo, para depois ser bombeado para o corpo. Enquanto isso ele passa por a nossa válvula mitral, ou válvula bicúspide, como chamam. Então, do momento que ele está no nosso ventrículo esquerdo, ele é bombeado, ejetado na nossa artéria aorta. Então, ele é ejetado, a artéria aorta é responsável por levar o sangue para todo o restante do corpo. Porém, esse sangue ele já vai ter passado por o processo e vai estar oxigenado. Enquanto isso, nós vamos ter válvulas também na nossa artéria aorta, que são válvulas semilunares, que elas vão ser responsáveis para impedir o refluxo, o retorno de sangue para a cavidade do coração. Através dessa imagem, nós podemos visualizar que a nossa parede esquerda do ventrículo esquerdo, ela é um pouco mais hipertrofiada, devido ao coração ser músculo. Então, se é músculo e trabalha, ele tem hipertrofia. Então, o nosso ventrículo esquerdo ele é mais hipertrofiado, justamente para ter a capacidade de ejetar sangue para todo o nosso corpo. Através disso, nós podemos ver dessa imagem também o sistema elétrico do coração, que eu vou falar posteriormente. As nossas válvulas mitral e tricúspide. A nossa válvula tricúspide, ela se apresenta em 3 formas, de maneira que ela é presa no nosso coração através das cordas tendíneas. Essas cordas, elas vão evitar que essas válvulas se retraiam e deixem de funcionar, a maneira a permanecer eficaz o controle desse retorno sanguíneo. Então não há em um indivíduo saudável como haver um refluxo sanguíneo. Da mesma maneira, a nossa válvula mitral, ela só possui 2 apresentações, então por isso ela se chama mitral ou bicúspide. Então pessoal, aqui nós podemos visualizar a parte posterior do coração, onde nós temos a presença do nosso seio coronário, a nossa veia cava superior e veia cava inferior, enquanto é possível também visualizarmos as 4 veias pulmonares, que elas desembocam no nosso átrio esquerdo. Aqui está uma apresentação das nossas válvulas. Então, onde é possível a gente ver a nossa válvula tricúspide e válvula mitral, a nossa válvula semilunar aórtica e a nossa válvula semilunar pulmonar. Então, essas válvulas, elas são essenciais para quê? Para evitar o refluxo sanguíneo, e também elas produzem som à maneira que elas são contraídas, são fechadas. Quando essas válvulas são fechadas, elas produzem sons. Então, de maneira que as válvulas tricúspide e bicúspide, elas fecham primeiro. Como o tamanho dela em relação às outras válvulas são maiores, elas produzem um som maior. Então esse som ele é conhecido popularmente como TUM. Então quando você vai auscultar um paciente, você usa um estetoscópio e você ausculta o que? As bolhas cardíacas. Essas bolhas cardíacas, elas nada mais são do que os fechamentos das nossas válvulas mitral e tricúspides e posteriormente as nossas válvulas semilunares. Enquanto o som das válvulas semilunares nós chamamos de tá. Então da maneira que fica tum tá, tum tá. Então o coração do indivíduo saudável ele bate de maneira compassada e é possível auscultar se há essa normalidade. Então pessoal, aqui nós podemos ver uma imagem onde vai haver demonstrando a nossa grande circulação. Então o que acontece? O sangue, quando ele sai do coração, ele vai para o nosso pulmão. Então quando ele vai para o nosso pulmão,
chegou ao pulmão, ele vai sofrer aquele processo que chamamos de hematose, que é o que? É a conversão do sangue rico em gás carbônico, onde vai haver a hematose, e esse sangue retornará para o nosso coração rico em oxigênio. Então ele vai retornar através das nossas veias pulmonares. Então ele vai através de artérias. Se ele vai em artérias, vão se resumir em quê? Em arteríolas, depois vênulas, depois retorna em veias. Aqui nós temos uma demonstração da atividade elétrica do coração, porque o coração ele é um órgão que ele possui um ritmo e as suas células são muito comunicáveis. Então o coração ele possui um sistema elétrico para funcionamento. Esse sistema elétrico nós vamos especificar ele. Ele é um sistema que se estende por todo o coração. Então nós vamos ver o que? O nó sinoatrial. Esse nó ele é responsável por gerar um impulso elétrico. Através desse impulso vai haver contração das células cardíacas, de maneira que o impulso é gerado no nó sinoatrial e ele vai para os nossos átrios através das vias internoidais. Então as vias internoidais vão levar tanto para o nosso nó átrio-ventricular como também para o nosso átrio direito e átrio esquerdo, de maneira que quando ele é despolarizado, ou seja, é gerado um impulso, o impulso elétrico ele vai contrair os dois átrios, injetando sangue para os ventrículos, de maneira que o impulso elétrico ele é gerado e contrai os dois átrios, então injetando sangue para as cavidades que são os nossos ventrículos. À medida que o impulso é gerado no nó sinoatrial, ele é atrasado pelo nosso nó átrio ventricular. Então, o que isso significa? Que dará tempo das nossas câmaras atriais contraírem enquanto os nossos ventrículos se enchem de sangue. Então, o nó átrio ventricular ele vai se dividir em quê? No feixe de His. O feixe de His nós temos o seu lado direito e o feixe esquerdo. E através desses feixes eles vão se dividir de maneira que vão cada vez mais finas e abraçando todo o coração, e vão ser chamados de fibras de Purkinje, que são as extremidades mais finas, os capilares mais finos desses comandos elétricos. Então essa é a atividade elétrica de um coração, onde o impulso é gerado no nó sinoatrial, passa através das vias internoidais para os átrios, enquanto chega no nó átrio-ventricular, irá se bifurcar no feixe de His, direito e esquerdo, e posteriormente chegando esse impulso através das nossas fibras de Purkinje. Então toda a atividade elétrica do coração contribui para que haja uma contração contínua, de maneira que esse sistema é independente. Tipo, o paciente teve uma morte cerebral, mas o coração dele continua pulsando. Muitas das vezes a família leiga não entende. Mas o coração está pulsando. Mas já houve a morte cerebral, enquanto que o coração ele tem sistema elétrico